Bom, e nós seguimos aqui falando sobre as revelações do jornal Folha de São Paulo sobre o ministro Alexandre de Moraes. O nosso contato agora é com a advogada Kátia Magalhães. Boa noite, Kátia. Seja muito bem-vinda aqui em Oeste Sem Filtro. Obrigada pela entrevista. Boa noite, Paula. Boa noite aí, super time da Oeste. Uma honra para mim estar ao lado desses aguerridos defensores das liberdades individuais. Doutora Kátia, vamos lá. A gente exibiu aqui mais cedo, no bloco anterior, alguns trechos das falas de alguns ministros do Supremo hoje, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Gilmar Mendes e também do próprio Alexandre de Moraes. E o que eles alegaram é que todos esses procedimentos, essas trocas de mensagens e esses pedidos de relatório foram realizados no âmbito de investigações já existentes, que já tramitavam. Além disso, o ministro Alexandre de Moraes alegou que, como ele presidia o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, ele teria poder de polícia e que, por isso, ele teria legitimidade jurídica para pedir esses relatórios. E aí gostaria da sua avaliação jurídica sobre esses dois pontos que foram levantados, foram defendidos pelos ministros na tarde de hoje. Paula, são tantas as irregularidades. A primeira é que, por óbvio, as decisões só poderiam mesmo ter sido proferidas em inquéritos já existentes. Só que existe um tremendo abismo entre o universo do que deveria ser um Estado de Direito e o universo do que é o Estado de Alexandre de Moraes. E aqui me permita uma certa divagação, tenha um pouquinho de paciência com alguns pontos técnicos, só para que você, nosso espectador leigo, entenda a dimensão de toda essa catástrofe judiciária, que eu concordo plenamente com o nosso mestre Augusto Nunes, é o maior escândalo judiciário de toda a nossa história, toda ela. Em primeiríssimo lugar, o inquérito policial, ele é instaurado pela autoridade policial. Para quê? Para investigação de indícios de crimes concretos, para investigação da materialidade daqueles crimes, como é que aquele crime teria sido praticado, para investigação de indícios de autoria de um delito, isso num Estado de Direito. No Estado de Alexandre de Moraes, quem abre os inquéritos é o juiz, o que fere um princípio básico, princípio universal do direito, que é a inércia do poder judiciário. Que diabo é isso? Que o poder judiciário seja um poder preguiçoso? Não. No Brasil ele até é, só que o poder judiciário pelo mundo, ele tem que aguardar a provocação das partes do Ministério Público, das partes envolvidas em processo, para agir. Ele não pode tomar a iniciativa e agir sozinho. Só que no Estado de Alexandre de Moraes é isso que tem sido feito pelo menos ao longo dos últimos 5 anos, e tudo isso sob os olhares complacentes, diria eu, coniventes do Senado Federal, da OAB, um órgão importantíssimo que tem permanecido caladinho, e de várias entidades da sociedade civil que se dizem tão democráticas. Em relação particularmente a esses tais diálogos acerca da revista Oeste, diálogos bem cabulosos, como classificou o Piotto com a maior propriedade, diálogos muito cabulosos, deixa eu colocar em primeiríssimo lugar uma coisinha aqui. Um perito, ele é um auxiliar da justiça, é uma figura do processo cuja função é fornecer elementos, subsídios técnicos a um juiz que, por definição, se presume alheio às áreas técnicas, porque um juiz é um bacharel de direito, em direito, deveria ser um conhecedor do direito, deveria ser um conhecedor da Constituição, um conhecedor e um cumpridor da Constituição e das leis. Nessa condição, o perito tem o mesmíssimo dever de isenção do juiz, ou seja, ele é um técnico, ele não pode partilhar a opinião de qualquer das partes, ele está ali para dar esclarecimentos, orientações
técnicas ao juiz. Só que o que se viu nesses diálogos cabulosos acerca da revista Oeste foi um perito, reitero, que deveria ser um auxiliar da justiça, um auxiliar do juízo, como um verdadeiro moleque de recado do juiz assistente de Alexandre de Moraes, sabendo, pedindo ao juiz instruções sobre o que colocar no relatório. Gente, isso é tenebroso e escabroso. Isso é escabroso. Acho que se o autor tcheco Kafka ressuscitasse, certamente ele teria que reescrever o livro O Processo e numa versão muito mais pavorosa que o original, 1000 vezes mais pavorosa, porque a versão brasileira consegue realmente desafiar os parâmetros já assustadores da realidade trágica, da realidade sombria kafkiana. Então, o perito ele deveria ser o auxiliar do juízo, só que nesse caso ele foi só um moleque de recado. Em relação às reações externadas pelos ministros do Supremo, Flávio Dino não causa espanto algum, como também colocou o Navarro, um ministro assumidamente comunista, aliás, louvado por Lula pelo fato de ser um comunista, um ministro assumidamente comunista, que qualifica como inusitada, entre aspas, a reação da sociedade às divulgações do jornal Folha de São Paulo. Como assim inusitada, Flávio Dino? Inusitado parece ser o seu desconhecimento da Constituição Federal, do Código de Processo Civil, do Código de Processo Penal, de toda a legislação que tem sido pisoteada, tratorada por essa ditadura de toga. Ou bem Flávio Dino não conhece, o que é gravíssimo, porque aí ele não perfaz um dos requisitos ao assento no Supremo Tribunal Federal, que é o notório saber jurídico, ou bem ele finge desconhecer, e aí ele não perfaz o outro requisito, que é a tal reputação ilibada. Gilmar Mendes, decano da corte, usou uma palavra-chave em relação a Alexandre de Moraes. Disse com todas as letras que Moraes seria vítima, entre aspas, dessas tais críticas. Ora, ministro Gilmar, se Moraes é vítima, como o senhor bem reconhece, então ele deveria ser o primeiro a se retirar desses inquéritos, porque a gente sabe que num Estado de Direito ninguém pode ser juiz e pretensa vítima ao mesmo tempo. O próprio Gilmar Mendes disse isso. Em relação a Barroso, temos aí a colocação de um juiz que perde completamente o decoro, abre mão da isenção da toga para proferir uma frase de malandro carioca, como é a frase perdeu o mané, para assumir partidarismo, proselitismo político, dizendo nós vencemos o bolsonarismo, e até assumindo que o judiciário se tornou um poder político, como se tratasse de um fato extremamente positivo. Esse é Barroso, isso mesmo, mestre Augusto, o mesmo advogado lá atrás que havia defendido o terrorista Cesare Battisti, um assassino em série, esse mesmo Barroso. E, pasmem, não haverá reação alguma do CNJ. Primeiro, pelo fato do CNJ ser presidido pela mesma pessoa que preside o STF, mais uma gravíssima anomalia institucional do Brasil. Em segundo lugar, pelo fato do CNJ não poder controlar, fiscalizar condutas de juízes do Supremo Tribunal Federal, que em tese estaria acima do CNJ. Gente, que absurdo! A fiscalização em qualquer país minimamente sério deveria começar pelos andares de cima, ou seja, pelos juízes mais poderosos. Quem não deve, não teme. Essas pessoas são nossos servidores e não podem se colocar imunes à fiscalização. Então, pessoal, sem maiores delongas, eu endosso aqui o manifesto verbal encabeçado pelo mestre Augusto, do acuso, parafraseando o grande Emílio Zola,
E também acuso o Supremo Tribunal Federal e seus ministros de atentarem diuturnamente contra os pilares do Estado de Direito, de atentarem contra as garantias e as liberdades individuais, de disseminarem o medo, o verdadeiro terror na população, de intimidarem as pessoas à livre manifestação de ideias, de opiniões, em suma, de extrapolarem diuturnamente as suas funções constitucionais. A Constituição não atribui poucas funções a essas pessoas, mas não satisfeitas com as atribuições constitucionais, elas extrapolam e fazem tudo que não podem fazer. Doutora Kátia, agradeço muito a sua participação aqui em Oeste Sem Filtro. A gente está com o nosso tempo esgotado, tem muitos assuntos ainda para tratar sobre esse caso, dessa troca de mensagens aí envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. Agradeço muito sua participação. Até uma próxima. Muito boa noite. Até mais. Boa noite, Paulo.